E olha, está chegando no mês de novembro, tem a COP30, essa grande conferência para pensar no clima, para pensar no meio ambiente, vai acontecer aqui no Brasil, em Belém do Pará, e a grande questão, né, a representatividade dos povos tradicionais nesse evento importantíssimo. E nosso desejo, o anseio de toda a sociedade, principalmente do povo preto brasileiro, é que o povo quilombola esteja lá para levar suas demandas, para dar o seu grito, para pedir socorro em algumas situações. E para falar sobre eventos preparatórios que têm acontecido e sobre o que vai ser discutido, o que vai ser levado para a mesa, eu vou conversar com duas lideranças importantes aqui do povo quilombola, aqui no sertão do São Francisco, minha amiga Edna Paixão, lá de Afrânio, e o Valdênis de Souza, aqui de Cabrobó, do Quilombo Jatobá. Edna, como manda o figurino, a educação que manhã me deu, as mulheres falam primeiro. Boa tarde, bem-vinda aqui ao Nossa Voz. Bom dia, Mário, companheiro Valdênis. Falar desse momento de preparação. A COP se aproxima, né? Já está aí batendo a nossa porta. E desde o ano passado que a gente já vem nessa preparação, construímos uma Carta de Direitos Climáticos em parceria com os dois quilombos do Araçá e da Boa Vista. Essa carta foi muito construída a partir do atravessamento das energias eólicas que tentam adentrar o nosso território, né? E aí a gente constrói esse instrumento de defesa, né? E a gente entende que a gente precisa proteger o nosso território a partir, né, de instrumentos que a gente possa levar para fora da comunidade. E esse instrumento que a gente entendeu naquele momento foi essa Carta de Direitos Climáticos que a gente construiu, e ela tem surtido efeitos, né, graças a Deus. E esse final de semana, a gente participou desde de 16 a 18, né, do encontro das cartas de direitos do clima. São 12 cartas no Brasil, e dessas 12 cartas, elas contemplam todos os biomas, e a nossa felicidade é que a gente conseguiu construir essa Carta dos Quilombos aqui no bioma Caatinga, que é um bioma esquecido, é um bioma onde as pessoas construíram um estereotipo que aqui só tem miséria, aqui só tem seca, mas aqui tem pessoas, tem comunidade, tem cultura, né? E a gente precisa entender isso. E nós também somos afetados, né, pelas mudanças climáticas, e teve uma companheira do Pampa aqui no encontro de carta, ela disse assim, que eles pensavam que, por muito tempo, esquecido do poder público, de todas as políticas públicas, eles achavam que era esquecido tanto por bem como por mal também, né? Como por mal já era. Mas aí eles foram lembrados pela mineração, né? Adentrando o território. Nós também. Né? A Caatinga tem aquela estereotipo que não só tem miséria, que só tem seca, mas agora as eólicas ela tem chegado com muita força dentro dos territórios. E a gente precisa estar, né, imbuídos de conhecimento, de estratégias para evitar que os nossos territórios, muitos deles que ainda não nem estão em posse, né, das comunidades, continuem sendo devastados. Então, a Carta dos Direitos Climáticos, para nós, enquanto quilombo, ele é de suma importância, a gente já pretende multiplicar esse formato de instrumento em outros territórios, porque a gente entende que a gente precisa dar voz a quem tem história, dar voz aos nossos. Então, se aproxima a COP, a gente está nessa discussão, a gente com certeza vai ter uma representação das Cartas dos Direitos Climáticos em Belém do Pará, e qualquer um das nossas lideranças que vá para lá, a gente vai sim, a gente sabe que é uma conferência que a gente nem sabe se vai mais acontecer algum dia no Brasil, e a gente precisa incidir, né? A gente precisa ter esse poder de incidência nas políticas que vão ser aprovadas ali. A gente sabe que a COP vai passar e nós vamos ficar. E a gente precisa também baganhar, né, dentro dessa grande conferência do clima, aquilo que pode mitigar, minimizar esses efeitos, porque todos nós vamos ser atingidos, né, por esses efeitos do clima, né? Dessas injustiças que o próprio homem causa ao clima, os megas projetos, mas nós vamos ser atingidos de maneiras diferentes, né? E as comunidades tradicionais, elas vão ser atingidas de uma maneira muito perversa, na verdade, eu usaria essa palavra, né? Porque nós não vamos ter a mesma tecnologia
que aqueles que estão destruindo o meio ambiente têm para resistir, sobreviver nesses efeitos. Então, por essa questão de sermos impactados mais violentamente, a gente precisa traçar estratégias para minimizar esses efeitos. Conversar também com o Valdenis de Souza. Valdenis, imagino que você endosse aí as palavras da Edna, mas trazendo para a realidade quilombola também aqui de Cabrobó, como o Afrânio, como aqui no Sertão, vocês também já sentem esse efeito, já sentem essa intenção da chegada dessas fontes, que são fontes alternativas de energia, mas tem um impacto no meio ambiente. Isso precisa ser feito com muita sensibilidade, né? Não pode ser uma coisa abrupta. Você me ouve, Valdenis? Acho que ele não está ouvindo a gente, deve ter tido algum problema da internet. Valdenis, você está Mário, só tudo... enquanto o companheiro Valdenis volta, eu só queria complementar e dizer Sim, que por favor. nós não somos contra o progresso. Nós somos Claro. contra um modelo de progresso que avança, que quer ser implementado sobre nós. Nós precisamos discutir a alternativa de progresso. E a gente entende que as energias renováveis, elas são a realidade, mas não da forma com que é pensado, de avançar e destruir sobre o nosso território. Nós, em nenhum momento, a gente é contra o desenvolvimento. Nós somos contra o modelo de desenvolvimento que quer ser implantado no Brasil. Ok, ok. Verdade, verdade. Deixa eu só seguir aqui. Deixa eu... Acho que sem querer. Muito bem, só um ajuste técnico aqui importante. Muito bem. Enquanto o Valdenis não volta, eu vou concluir também com você, Edna, eu acho que você também consegue representá-lo. A importância de ir, né? Porque eu sei que vocês enfrentam várias dificuldades para ir. No movimento não tem recurso, muitas vezes a comunidade não tem, vocês não conseguem. Mas como é que vocês estão articulando nessa, às vezes até com a cuia na mão, né? Para conseguir estar lá e se fazer representar. Ontem eu estava com a ministra Silvia Guajajara e ela falou, inclusive, de que haverão várias salas lá, né? Um painel de discussão azul, que vão ter as principais autoridades, vai ter um painel vermelho, um painel verde. Como é que vocês estão fazendo para se fazer representar lá, para ter pelo menos uma comissão? A gente não sabe quantas vagas tem para Pernambuco, para o movimento quilombola. Como é que está essa questão? Na verdade, a gente tem alguns parceiros, algumas organizações que a gente está nessa construção. O Climate, que foi um dos nossos parceiros na construção dessa carta, a gente está nessa discussão de conseguir projetos de apoio para estar levando uma comissão dessas cartas, né, para Belém do Pará. A gente está fazendo incidência junto às prefeituras, né, ao governo do estado, mas aqui eu também queria trazer um dificultador desse processo todo, porque mesmo a COP acontecendo no Brasil, para você estar lá, você vai precisar de passaporte, e aí não é uma realidade muito do nosso povo todo mundo ter passaporte, então a gente está correndo contra o tempo, porque além de a gente ter despesa para conseguir chegar e se manter na COP, a gente vai precisar ter esse documento também, tipo, urgente, vai ser para ontem, né, e a gente sabe que isso tem um custo. Então, assim, a gente, Eu te digo, durante essa emoção, eu vi essa semana, R$ 252 para pois cada é, pessoa. sim. E aí, o companheiro Valdeno já se encontra, né, já Beleza. nos ouve, né, Valdeno? Ô, Valdenis, estava falando aqui, a Edna contemplou bastante aqui o conteúdo, mas eu preciso ouvir de você, né? Essa luta para estar lá, ela acabou de pontuar, né? Vocês têm uma pauta legítima para levar, mas a importância de ter pelo menos uma pessoazinha aqui de Cabrobó, duas ou três, de Afrânio, do Sertão, dessas regiões bem mais distantes lá, tendo voz e vez, tendo oportunidade de fala, para levar essa realidade para quem precisa ouvir. Então, boa tarde, Mário, os ouvintes. Dessa forma. Só que a gente também viu ontem, esses dias, aliás, na imersão, de que a gente pode estar na COP sem estar em Belém. A gente também tem essa possibilidade de fazer esse movimento nas comunidades. Porque como é que isso vai acontecer? As mídias vão estar postando
a rádio vai estar veiculando as informações, e nós, se não conseguir chegar a nosso território, também vai estar na COP, e a gente pode participar de diversas maneiras, com uma mensagem, com um post, marcando alguém que esteja lá que você acha importante, é uma forma de estar lá. Mas, sobretudo, é necessário que de cada segmento esteja presente. É necessário. Não sei se a companheira falou, mas também já nessa imersão nós tivemos fala de 3 pessoas que já tiveram em COPs. E lá eles nos apresentaram como é o modelo da COP, né? Eu me recordo que você falava aí que vai ter os salões, as salas, as cores. Se fala até em cores amarelas, ou seja, talvez seja a menor participação, né? Teve uma pessoa que foi na COP, ela, por incrível que pareça, ela conseguiu fazer negociações, conseguiu conversar, não dentro da COP, mas fora, porque ela encontrou a pessoa que ela queria entregar o seu manifesto, entregar a sua proposta fora, porque eles ficam a todo momento ali circulando fora do espaço. Mas é necessário. A gente está nessa parceria com o Climate. O Climate já tem uma quantidade de pessoas que, com o recurso que o Climate tem, pode levar, mas tem esses complicadores que a Edna já falou. Um deles é você ter o passaporte, né, para poder estar participando, mas a gente vai ficar nessa expectativa de que Cabrobó e Afrânio tenham as suas cartas representadas lá. Se não pelas 2 lideranças, mas pelo menos por uma, já que nós trabalhamos em conjunto, trabalhamos em rede essa carta, essa construção. A gente tem esse sentimento de que é importante que um de nós esteja lá. Se fosse os 2, seria melhor, pela briga que a gente tem, de falar da Caatinga, de trazer recursos para a Caatinga, porque, mais uma vez, se fala-se muito da COP da Amazônia, mas a gente espera que não seja uma COP de panfletagem, usar o nome da Amazônia porque é algo significativo para o governo, para os que vão negociar, para os grandes que vão estar lá. Não seja uma COP de panfletagem, né? Que a gente sabe que às vezes acontece. Falar de justiça climática e direito climático em uma COP que vai falar desse tema, sem que os territórios tenham o básico, como é que eu sou liderança política e vou dizer lá na COP que defendo a justiça climática, mas eu estou negando o básico dos básicos para os territórios. Água, educação, assistência. Aí eu vou lá e defendo a COP. Aí eu vou lá e defendo o clima. Eu sou defensor do clima. Mas não está chegando o básico para que as lideranças possam realmente proteger os seus biomas. Quem está na ponta, né? Quem sente, né? Então, essa imersão ela trouxe aí 10 cartas, 10 estados diferentes, com suas perspectivas de problemas. Vai sair um infográfico aí, preparado pela equipe que estava na imersão em Tamandaré, logo será veiculada. A gente não vai dar spoiler aqui, mas vai sair um infográfico que a gente vai estar usando para essa imersão dentro da COP mesmo, para chegar ali, para cobrar, para explicar, para dizer como é que funciona a ideia das cartas, para que é a ideia das cartas. E a gente trabalhar muito em cima, porque não dá para fazer um trabalho, continuar após COP, sem um fundo, sem recurso. Não dá, e a gente precisa muito disso. E dizer para os ouvintes, a companheira Éder e você, Mário, que a COP não é o fim e nem é o começo de tudo. Nós já estamos aqui pós-COP, no Brasil, pós-COP em outros países. Nós já estamos resistindo e protegendo nosso bioma. A COP só é um espaço que a gente precisa estar nele, ter o direito de fala. Muita gente nem gosta de falar assim,
direito de fala, porque vão achar que a gente nunca tem direito de fala, mas a gente precisa ter esse direito de fala. E é importantíssimo que a gente tenha esses apoios dos nossos municípios, eles vêm das áreas rurais, e vejam com bons olhos e façam com que a gente chegue lá. Não vai ser fácil, mas que a gente chegue e, independente da zona azul, amarela, verde, em que a gente possa adentrar, a gente mostre o nosso projeto, o nosso propósito de carta. Então, é isso. Seu áudio tá mudo, Marco. Verdade, verdade. Eu abri e fechei aqui para só ouvir vocês. Quero agradecer a vocês pela brilhante participação, por estarem aqui trazendo essa contribuição e que a gente possa depois comemorar o sucesso de vocês, se fazer representar de qualquer forma que seja na COP que está chegando. É novembro, mas está logo ali, tá? Obrigado a vocês dois pela participação. A gente volta a conversar, hein? E esse espaço aqui está sempre aberto para vocês. Obrigado, Mário. Obrigado, companheiro Valdenes. Obrigado, ouvintes, né, por nos ouvir e a gente trazer um pouquinho do que é a nossa luta para quem está em casa e muitas vezes só vê na televisão e saber que nos seus municípios a gente também está fazendo luta. Valeu, É Valdenes. isso. É isso. Obrigado, Grande Rio, pelo espaço. Obrigado, Mário, e a toda a bancada do Nossa Voz. E sigamos juntos. Valeu, gente.